Olá, pessoal, boa tarde. Nosso grupo vai apresentar sobre as intoxicações exógenas. Esses são os discentes: Larissa Piancó, Ellen Marinha e Yuri Lima, a docente Adriana Ribas. Bom, a gente basicamente vai falar sobre a introdução, relevância clínica, vias de exposição, avaliação inicial e segurança, sinais e sintomas gerais, conduta inicial no atendimento pré-hospitalar, condutas proibidas e erros comuns e, por último, checklist prático. Bom, para entender melhor o que é intoxicação, basicamente é qualquer alteração no organismo que é causada pela entrada de uma substância química externa. Então, ela pode ocorrer por ingestão, inalação, contato com a pele ou inoculação. E ela pode gerar desde sintomas mais leves a risco imediato de morte. E aí, para entender como ela age no organismo, basicamente a substância ela interfere nos receptores, ou enzimas ou membranas, e aí alteram as funções essenciais, como respiração, circulação e até, interferências no sistema nervoso. Então a gravidade vai depender da dose, do tipo de substância e principalmente do tipo do tempo de atendimento. Então isso é crucial para determinar a sobrevivência do paciente. Outras classificações importantes é que elas podem ser acidentais, intencionais ou ocupacionais, né, no caso de pessoas ali do dia a dia trabalhando, por exemplo. Elas também podem ser alimentares, medicamentosas ou ambientais. Então, essa classificação ajuda a entender tanto o contexto como a prevenção para outras complicações maiores. E aí, é, do porquê que é necessário ter atenção no atendimento pré-hospitalar. Então, a intoxicação às vezes se apresenta com sintomas que não são tão específicos, como sonolência, vômitos ou confusão. Então, no primeiro momento, isso pode ser associado a um outro tipo de condição e não levar ao profissional a desconfiar ali de que seja uma intoxicação. Então, por isso o atendimento tem que ser rápido, sistemático e principalmente baseado no ABCDE. Agora falando sobre a relevância clínica, ela tem alta prevalência e impacto, ou seja, as intoxicações têm alta incidência no serviço de urgência e pré-hospitalar, e elas são mais frequentes em crianças e adultos jovens, então elas podem evoluir rapidamente para outras condições mais graves, como já tinha falado anteriormente. E adentrando um pouco mais nessa parte da urgência do atendimento, o tempo é um fator determinante. Então, atendimentos rápidos com medidas simples, como oxigênio e proteção das vias aéreas, reduzem a mortalidade e evitam a falência respiratória ou hemodinâmica, por exemplo. Eh, outra questão também que vai ser falado mais para frente é a segurança do socorrista, mas aí, no próximo slide a gente vai aprofundar mais. Protocolos padronizados evitam erros, por exemplo, o uso do PH-TLS, por exemplo, reduz condutas inadequadas. Então, por exemplo, a indução de vômito ou lavar o estômago sem indicação. Isso aí já seria algo, não tão adequado para fazer nesse primeiro momento. E a avaliação do ABCDE é com base no raciocínio. Então, essa forma sistemática permite a gente identificar de forma rápida o que ameaça a vida. Então, se a via aérea estiver comprometida, depressão respiratória, arritmias ou até mesmo coma em casos mais graves. Então, mesmo sem saber o agente tóxico, a gente consegue estabilizar o paciente sabendo dessa maneira sistemática do ABCDE. E a comunicação e encaminhamento adequado também é crucial para poder determinar a sobrevivência do paciente. Então, a coleta de informações, o transporte correto são determinantes. Então, quando o hospital sabe qual a substância que está envolvida, ele consegue preparar antídotos e leitos que são específicos para fazer a estabilização de forma antecedente. Eh, e por último, o papel do CIATOX, que é o Centro de Informação Toxicológica, né, que auxilia justamente nesse processo da preparação do antídoto e das condutas específicas.
Bom, falando agora de vias de exposição, a gente tem alguns importantes, como a via digestiva, uma vez que muitas intoxicações ocorrem pela ingestão de agentes tóxicos líquidos ou sólidos. O grau da intoxicação varia com a toxicidade da substância e com a dose ingerida. De uma maneira geral, as seguintes substâncias provocam os acidentes tóxicos mais comuns. São alimentos estragados ou que sofreram contaminação química, produtos de limpeza, remédios como sedativos e hipnóticos, plantas venenosas, alucinógenos e narcóticos, bebidas alcoólicas, inseticidas, raticidas, formicidas, soda cáustica, derivados de petróleo, ácidos e fenóis. É importante, em primeiros socorros, dar prioridade à parada cardiorrespiratória e é fundamental não provocar o vômito em vítimas inconscientes. Além da via digestiva, a gente tem a via de contato com a pele, uma vez que algumas substâncias podem causar irritação ou destruição tecidual através do contato com a pele, mucosa ou óleos, além de poeiras, fumaças ou vapores que pode ocorrer contato tóxico. É importante salientar que o contato com esses agentes pode provocar inflamação ou queimaduras químicas, então a substância irritante ou corrosiva deverá ser removida o mais rapidamente possível. O local afetado deverá ser lavado com água corrente, pura, abundantemente. Se as roupas e calçados do acidentado estiverem contaminados, a remoção dessa deverá ser feita sobre o mesmo fluxo de água de lavagem para auxiliar na rápida remoção do agente. Além dessa, a gente tem a via de inalação, uma vez que as poeiras são partículas sólidas de tamanho variados, produzido pelo manuseio e impacto mecânico de equipamentos, máquinas e ferramentas contra materiais orgânicos e inorgânicos. Então, elas têm uma difusão rápida pela via respiratória. É importante isolar a área e identificar o tipo de agente quando possível. Além dessa, a gente tem a via parenteral, que pode ser intravenosa, intramuscular, subcutânea ou por inoculação. Ela ocorre quando o agente entra diretamente na corrente sanguínea ou nos tecidos, sem passar pelo trato digestivo. Tem uma absorção imediata, mas pode ter uma absorção lenta também. A biodisponibilidade é quase total, especialmente na via intravenosa. Pode passar, Yuri, por favor. Nessa imagem, a gente pode ver uma síntese de todas as vias de exposição. Ali em cima, a respiratória, ao lado a digestória, embaixo a parenteral, que tem a subcutânea, intravenosa e intradermal, e ao lado a cutânea. Pode passar. Bom, ao se deparar com uma situação de intoxicação exógena, é primordial que o socorrista ele mantenha a calma e entenda que a segurança é uma prioridade absoluta, tanto para a vítima quanto para o socorrista. Entendendo isso, a gente tem, enquanto socorrista, tem que garantir essa segurança através de avaliações, como identificar se há avaliação do risco ambiental, ou seja, verificando se há gases tóxicos, fumaça, produtos químicos. O socorrista não deve se expor ao agente tóxico, porque ele pode se tornar uma segunda vítima, né? Então, se houver um risco por contaminação por gases, por exemplo, o ar deve ser ventilado, procurar uma ajuda especializada e, se possível, retirar a vítima com segurança. Também vale salientar que é imprescindível o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, óculos de proteção, para evitar o contato direto com a substância tóxica ou fluidos corporais da vítima. Mas por que tudo isso é importante? Como já foi falado, o socorrista ele não pode se colocar numa situação de risco para se tornar a segunda vítima, né? Então, essas medidas, elas devem ser seguidas, né, para garantir um atendimento eficaz sem colocar outras vidas em risco. Então, partindo para a avaliação inicial, é o primeiro passo clínico, né, para entender o estado da vítima. Então, cabe fazer, como também já foi falado anteriormente, uma avaliação rápida, sistemática e segura. E para isso, de início, vamos, enquanto socorrista, verificar o nível de consciência, respiração, pulso e presença de sinais vitais da vítima. Fazendo isso, a gente consegue analisar todo o estado da vítima
Identificar a via de exposição, observando sinais clínicos, como na parte da ingestão, a gente vai suspeitar de vômitos ou dor abdominais, inalação, vamos observar sinais respiratórios, como tosse, dispneia, cianose. Se for por contato térmico ou ocular, procurar lesões, vermelhidão, odor, irritação. Se for por injeção, verificar presença de marcas, edemas ou reações locais. É importante também identificar o agente tóxico, então, procurar relato de testemunhas ou frasco, rótulos, né, que indique a substância envolvida nesse caso. É importante também registrar a quantidade, tempo de exposição e condições clínicas da vítima. Feito isso, é importante classificar a gravidade, se é leve, se for leve, é com sintomas discretos, sem risco imediato. Se for uma gravidade moderada, os sinais são evidentes, mas sem ameaçar a vítima. E se for uma gravidade grave, o risco iminente de morte e necessidade de suporte avançado. Pode passar. Essa é uma tabela retirada do manual da Fiocruz de primeiros socorros para intoxicação exógena, e ela traz alguns sinais e sintomas muito importantes para a suspeita de envenenamento. Primeiro, sinais evidentes na boca ou na pele. Eles indicam contato direto com substâncias tóxicas mastigadas, engolidas, aspiradas ou em contato cutâneo. Um exemplo seriam resíduos de veneno, produtos de limpeza, comprimidos, quebrados, queimaduras químicas ao redor da boca. Segundo, a gente tem hálito com odor estranho. O cheiro característico do agente pode estar presente no hálito. Um exemplo disso é o odor de alho, que pode indicar a presença de organofosforados. Modificação da coloração dos lábios e da boca, coloração azulada indica cianose, pode ser pálida, escura, dependendo do agente. A cianose está ligada à meta-hemoglobinemia por nitratos ou anilinas. Dor ou sensação de queimação na boca, garganta ou estômago indica ingestão de substâncias corrosivas, irritantes ou cáusticas, como o consumo de soda cáustica. Em quinto, sonolência, confusão, torpor ou alteração de consciência, indicação tóxica sobre o sistema nervoso central, como a utilização de álcool e antidepressivos. Estado de coma alterado com alucinações e delírios, reflete neurotoxicidade grave com envolvimento de centros cerebrais, exemplo, envenenamento por psicotrópicos. O vômito é uma resposta reflexa do trato digestivo à substância irritante ou ação central do tóxico. Um exemplo pode estar ligado ao consumo de pesticidas e medicamentos. Lesões cutâneas ou queimaduras com bolhas indicam exposição cutânea direta. Um exemplo poderia ser por ácidos, bases, fortes, fenol. Depressão da função respiratória ocorre por ação central depressora ou comprometimento de oxigenação. O uso de opioides e barbitúricos está relacionado a isso. O monóxido de carbono também, porque a gente sabe que ele é 21 vezes mais, tem maior afinidade com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. Além disso, oligúria ou anúria indica lesão renal, utilização de intoxicação por metais pesados, convulsões, distúrbios hemorrágicos, que indicam lesão de mucosa ou toxicidade hematológica, queda de temperatura corporal, ocorre pela depressão do sistema nervoso central, evidências de estado de choque, como pele fria, sudorese, taquicardia, hipotensão. Exemplos seriam exposição a veneno com ação cardiovascular, perda de volume ou anafilaxia, paralisia, indicação sobre as junções neuromusculares ou bloqueio da transmissão colinérgica. Um exemplo de intoxicação exógena que pode causar paralisia pode ser botulismo, os organofosforados, curarizantes, que podem evoluir para paralisia respiratória fatal se não houver nenhum suporte ventilatório. Pode passar, Yuri. Larissa já apontou muito bem sobre a avaliação inicial e a segurança tanto do socorrista quanto do paciente. E agora a gente entra com as condutas iniciais, né? Então, primeiro, a abordagem aérea e protege contra a broncoaspiração. No B, a gente avalia a respiração e oferece oxigênio em casos de dificuldade respiratória. No C, a gente monitora o pulso e a pressão. No D, a gente checa o nível de consciência e de glicemia. E no E, a gente tira a roupa, ou que estiver, de alguma forma, atrapalhando a visualização para poder identificar pistas ou que tenha uma possível contaminação até mesmo nas roupas.
Após realizar o método, a gente oferece suporte básico e avançado de vida. Então, a gente pode precisar ventilar o paciente, tratar convulsão com benzodiazepínicos, corrigir a hipoglicemia ou estabilizar os sinais vitais. Então, essas medidas são fundamentais para fazer antes de pensar no antídoto. E depois a gente faz a descontaminação adequada. E aí, a descontaminação vai depender muito da via, né? Se foi em contato com a pele, se foi de ingestão. Então, na pele, a gente retira a roupa e lava com água e sabão. Nos olhos, a gente irriga com solução salina. No trato digestivo, a gente só usa carvão ativado, quando realmente é indicado. E, por último, a lavagem gástrica, que só é permitida em casos muito específicos e com a via aérea protegida. Quando a gente identifica o agente tóxico, a gente faz a estabilização e busca indícios. Frascos, comprimidos, cheiros, relatos de pessoas que estavam ali nas redondezas para saber se eles presenciaram a situação. Então, essas informações vão orientar o hospital e ajudar a prever outras complicações, né? A fazer a execução correta. E antídotos específicos. Então, eles só vão ser usados quando há uma indicação clara. Por exemplo, tem o naxolona para opioides, a atropina para organofosforados, como Ellen falou, a N-acetilcisteína para paracetamol, e sempre confirmando com o Ciatox, que é o instituto que contém todas essas informações relacionadas a esse processo de intoxicação. E por último, a gente tem a eliminação e monitorização contínua. Então, alguns casos exigem medidas como hemodiálise ou até alcalinização da urina. Então, por isso, o paciente deve ser monitorado continuamente até chegar no hospital. E algo importante também a se fazer é que o encaminhamento tem que ser com notificação também. Então, o transporte, além de ter que ser rápido para a unidade e com o suporte, tem que lembrar que a intoxicação é de notificação compulsória. Então, ela tem que estar relacionada ao banco de dados do Ministério da Saúde. Bom, entendendo que o objetivo é minimizar os danos, evitar complicações e garantir que a vítima receba atendimento adequado o mais rápido possível, existem condutas que não são adequadas para esse tipo de situação. Não provocar vômito sem orientação médica, porque em muitos casos isso pode causar aspiração pulmonar ou lesões no trato digestivo, especialmente se a substância for corrosiva. Não administrar leite, água ou qualquer líquido sem recomendação profissional, porque isso pode diluir ou espalhar o tóxico e dificultando o tratamento, né? Não oferecer carvão ativado indiscriminadamente. Essa prática é uma prática útil, só que em alguns casos, né? Então, fazer isso de forma indiscriminada não é legal. Não aplicar antídotos caseiros ou medicamentos por conta própria, porque o uso incorreto pode causar reações adversas ou interações perigosas, e não atrasar o atendimento médico tentando resolver o caso em casa, porque aqui o tempo é um fator crítico na evolução da intoxicação. E como erros mais comuns que temos, ignorar os sinais iniciais de intoxicação, como tontura, náusea ou confusão mental, não identificar corretamente a substância envolvida, também dificulta o tratamento, não remover a vítima da área contaminada, mantendo exposta ao agente tóxico, também é um erro muito comum, não usar equipamento de proteção ao socorrer, isso pode colocar a vida do socorrista em perigo, e desconsiderar a importância de acionar o Ciatox ou o SAMU, imediatamente. Como foi falado, o tempo é um fator crítico na evolução da intoxicação. Pode passar. Antes de dar play nesse vídeo muito bem feito pelo SAMU, eu gostaria de fazer um checklist rápido, porque os meninos já falaram muito bem. Então, primeiramente, garantir a segurança do socorrista e do ambiente. Então, a utilização de EPI é necessária, não entrar em locais fechados, se possível, ventilar o ambiente, afastar outras pessoas da área contaminada.
Depois disso, avaliar a consciência e os sinais vitais, como bem dito por Yuri, usar o método ABCDE, chamar ajuda profissional, 192 para o SAMU, retirar a vítima da fonte de exposição, qualquer que ela seja, monitorar os sinais clínicos e registrar, não administrar nenhum medicamento por conta própria, como bem falado por Larissa, transporte e acompanhamento. Agora a gente vai dar play nesse vídeo do SAMU, que sintetiza muito bem tudo o que deve ser feito numa situação de intoxicação exógena. O vídeo está abrindo aí para vocês. Então, Aqui também não está reproduzindo. Então, acho que a gente pode fazer o seguinte, deixar o vídeo no link da descrição do Teams, e aí o pessoal que assistir a aula pode ver. Yuri, tenta. Então, acho que a gente pode fazer isso mesmo. Então, pessoal, acho que essas foram as nossas referências. Caso tenha alguma dúvida, podem consultar ou simplesmente perguntar a qualquer componente do grupo. Muito obrigado.